deve ter ouvido alguém falar que existe um colesterol bom e um colesterol ruim. Na verdade, a gente não tem essa separação. Todo colesterol tá no nosso corpo com algum objetivo, com algum benefício. Ele não estaria lá à toa só para fazer mal pra gente. Hoje, então, eu quero te explicar a diferença dos colesteróis, para você não ter mais dúvida sobre esse assunto. Faz um exame de sangue, você tem lá os tipos diferentes de colesterol. O colesterol total são todos aqueles colesteróis somados. O LDL é uma lipoproteína de alta densidade, que é o que geralmente algumas pessoas chamam de colesterol ruim, mas ele vai ser ruim em algumas situações. E o HDL é o bom colesterol, que na verdade, se ele tiver alto demais, ele também é ruim. Então a gente não tem essa divisão entre colesterol bom e colesterol ruim. O que o LDL faz? Ele vai distribuir colesterol para as células do seu corpo que precisam dessa gordura. A gente precisa de colesterol para fazer hormônios, por exemplo, para fazer testosterona, para fazer estrogênio, progesterona, inclusive o cortisol, que são todos essenciais para a nossa saúde. O colesterol também faz parte das nossas membranas celulares. Então imagina que a gente é célula do fio do cabelo até a unha do nosso pé. Então a gente precisa desse colesterol para funções vitais dentro do nosso corpo. O LDL, então, ele vai sair do fígado e vai distribuir esse colesterol para as células que estiverem precisando. E o HDL, ele funciona como se fosse um caminhãozinho de lixo. Ele vai nas células pegando aquele excesso de colesterol que a célula não precisa mais. Então ele vai limpando as células desse excesso de colesterol. E o HDL devolve esse colesterol para o nosso fígado. Qual então é o grande problema? Por que o LDL foi chamado de colesterol ruim? O LDL, se ele estiver alto no nosso sangue e oxidado, ou seja, se ele sofreu a ação de um radical livre, ele vai ser muito mais prejudicial para a nossa saúde. É o que a gente chama de aterogênico. É quando o colesterol ele foi modificado por um radical livre e aí ele vai conseguir entrar nas células das nossas artérias com muito mais facilidade. Não é todo colesterol que é prejudicial para as nossas artérias, somente o oxidado. Você deve estar se perguntando, mas o que é então esse radical livre? Radical livre são moléculas extremamente reativas que têm um elétron desempareado e necessita roubar o elétron de alguma outra molécula para ficar estabilizada. E ele faz isso, esses radicais livres fazem isso com o colesterol, por exemplo, o que altera essa molécula de colesterol e ela fica muito mais propícia de causar danos às nossas artérias. Radicais livres são normalmente produzidos no nosso corpo. O problema é o excesso desses radicais livres no nosso corpo. Várias coisas aumentam a nossa produção, como poluição, o próprio estresse, raios solares aumentam radicais livres, a alimentação ruim, cheia de gordura trans, excesso de gordura saturada, muito produto industrializado, todos os conservantes, corantes, tudo isso vai aumentar a nossa produção de radical livre. E como eu combato isso? Aumentando a ingestão de antioxidantes. São moléculas que eu brinco suicidas que vão interagir com os radicais livres e não deixar as nossas células ou essas moléculas de colesterol serem afetadas por esses radicais livres. O problema é tanto o LDL oxidado que ainda existem pessoas que tomam remédios para colesterol, como as estatinas, e ainda tem problemas de artérias entupidas, de problemas vasculares e de doenças cardiovasculares. Portanto, não é só baixar o colesterol. O que importa é o equilíbrio do seu organismo. E isso você vai conseguir com o equilíbrio da sua alimentação. Os alimentos que vão te ajudar no controle do colesterol, você vai saber no próximo vídeo da semana que vem. É o segundo vídeo dessa série sobre colesterol. Curte aqui se você gostou e eu te vejo no próximo vídeo na próxima semana.